Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, eu sou professor de informática do IFRN Campus Canguaretama. Eu estou responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis e no projeto integrador, essa disciplina vai se relacionar com IoT, né, Internet das Coisas, e esse vídeo é para mostrar um exemplo de utilização do Ionic com através do MQTT, né, com um broker que vai guardar informações de sensores, de coisas que vão ser feitas através, né, vão ser cadastradas lá através do Arduino. Então, nós vimos essa API, né, onde eu tenho um cliente que se comunica com o broker, um servidor que vai se comunicar com o Ionic. Vou fechar tudo isso. E agora eu vou trabalhar com o Ionic, certo? Então, com o meu servidor rodando, eu vou deixar aqui esse terminal com o meu servidor rodando. Eu vou abrir outro terminal para trabalhar com o Ionic. Ok? Então, para trabalhar com o Ionic, né? O que que eu vou fazer? Então, para rodar aqui meu aplicativo, tá? Eu simplesmente dou um Ionic Server. Ele vai rodar o meu aplicativo na porta 8100. Esperar um pouquinho enquanto está carregando. Então, foi carregado aqui meu aplicativo, certo? Na primeira vez que ele carrega, demora um pouquinho, mas depois ele começa a carregar mais rápido. Então, esse é o nosso aplicativo, tá? Ele está em branco e a gente vai começar a mexer nele, certo? Voltar para cá. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai abrir é essa página, o app aqui, essa página app componente HTML. A gente vai ver que não tem muita coisa nela, certo? Isso aqui é o aplicativo, e no aplicativo ele vai rodar a página principal, que é no caso essa daqui, certo? Então, a página principal é a página home, certo? E essa página home aqui está descrita aqui no routing, certo? Então, quando eu colocar apenas localhost, né, vou ser redirecionado para home. Então, por isso aqui está aparecendo home aqui, tá? Então, se eu entrar aqui com localhost, ele vai me redirecionar para home, ok? Então, vou fechar isso aqui, vou fechar app component, porque isso aqui, por enquanto, não me interessa. Então, vou abrir aqui home, home eu vou ter aqui HTML, já de cara eu vou retirar isso aqui, aí o header, vou tirar isso aqui, certo? Eu vou tirar mais algumas coisas, deixa eu ver se eu vou mudar esse título aqui. Esse título eu vou colocar exemplo MQTT Ionic. Então, à medida que eu for salvando as informações aqui, automaticamente vai sendo atualizado aqui. Exemplo, tá? Então, no layout aqui do meu, é, do meu aplicativo, certo? Eu vou tirar essas informações daqui, tirar isso, tá? E dentro desse div eu vou colocar um ion list. Esse ion list vai ter vários ion itens, porque eu quero que os meus itens apareçam aqui um abaixo do outro, tá? Então, dentro desse div aqui, eu já coloco um ion list, e dentro desse ion list haverá vários ion itens. Então, ion item
Dentro desse ion item, eu vou colocar um ion label, é, position igual a stacked, ok? Nessa primeira informação aqui, eu vou colocar servidor, eu vou colocar uma string para dizer para onde é que eu vou me conectar, tá? Onde é que está o servidor de acesso ao meu a minha comunicação com o meu broker. Aí aqui embaixo eu vou colocar vai o input. Nesse input eu vou ter type dele vai ser text, type text mesmo, certo? E aqui eu vou colocar meu ng model, ng model, meu ng model. Nesse caso aqui ele vai ser server. Ok, vamos ver o que aconteceu. Tá, ele vai dar erro porque se eu coloquei o ng model aqui, eu tenho que colocar o correspondente aqui no TS. Então, vou colocar aqui no TS. Vou criar aqui um- uma variável, certo? Então, server do tipo string e vou inicializar ela com alguma coisa, no caso zero por enquanto, né? Vazio. Mas depois eu vou colocar a informação aqui nela, só para tirar o erro. Então, ok, rodou, não tem erro. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, fica assim, certo? Servidor, e aqui eu posso colocar qualquer coisa. Ok, vamos dar continuidade aqui agora no esquema de Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Então, eu tenho aqui um servidor, eu vou dar abertura aqui para uma porta, certo? Eu vou ter que port, aí eu vou ter que criar lá port também. Criei a porta. O que que eu vou criar mais? Tá, tenho que criar um, um botão, certo? E esse botão aqui vai servir para o seguinte, eu vou pegar os dados, todos os dados, né, de todos os sensores do meu broker, certo? Então, eu vou colocar aqui IO item. Dentro desse IO item, eu vou colocar um IO button. Esse IO button vai ter size dele, vou colocar large. Shape, eu vou colocar round. Vou colocar um evento aqui, click. Click. Eu vou chamar pegar dados sensores. Deixa aqui meu button. Vou colocar pegar dados sensores. Ok. Ele vai reclamar porque não existe esse método. Vamos criar logo esse método para ele não reclamar. Vou criar esse método. Nada por enquanto, só para ele não reclamar. Ok. Esperar que ele vai atualizar então. Tem um servidor, porta e pegar dados sensores. Então, esses dados, né, desses sensores, eu vou colocar aqui embaixo, em outra caixinha de texto, certo? Então, vou copiar isso aqui, colocar embaixo do botão, tá? E a intenção é que, ao clicar ali, eu coloco as informações
elas fiquem nesse resultado, certo? Ah, result. Ok, então vou criar aqui uma variável chamada result. Ok, vamos ver como é que fica aqui. Ótimo, então eu vou colocar aqui o servidor, a porta, pegar dados dos sensores. Quando eu clicar aqui, a informação dos sensores vai me aparecer aqui em resultado, certo? Então, voltando para cá, vou configurar algumas coisas, tá? Então, o server, eu já quero que de cara o server ele me apareça com o servidor, tá? Depois vocês podem mudar se for necessário, mas o servidor ele vai estar rolando aqui, né? Vai estar rodando na minha máquina, certo? Ele está rodando aqui, ó. Então, se ele está rodando aqui, qual o servidor que eu coloco? HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost. Mas poderia ser que ele estivesse rodando em outro lugar, certo? Então, localhost. Esse aqui vai ser o servidor. Localhost, ok? A porta ela vai ser 3000, porque meu servidor está rodando na porta 3000, tá? Quando a gente olhou aqui a API do MQTT Model, Node, aliás, MQTT Node, ele estava rodando na porta 3000. E o result aí a gente vai ver depois, certo? Para que isso funcione, eu tenho que criar uma API, certo? Então, para criar essa API, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro de source eu vou criar aqui isso mesmo. Dentro de source, eu vou criar uma pasta chamada services. Dentro de services, eu vou criar um arquivo. Esse arquivo eu vou chamar ele de api.mqtt.ts. Portanto, que ele tenha o QS. TS, aliás, certo? Então, essa API, eu tenho que dar um import é, no, nas classes HTTP Client, HTTP Client, ok, import HTTP Client, HTTP Client Module, também preciso dela, e HTTP Header from arroba angular barra common barra HTTP. Estou importando essa primeira. Tenho que dar um import também na classe injectable. Injectable. Injectable from Angular Core. Ok? E eu vou criar uma classe. Certo? Essa classe eu vou chamar ela de API MQTT. Então, começo aqui com decorator injectable. Bom, export class API MQTT. Dentro dessa API MQTT, eu tenho que colocar aqui algumas coisas, certo? Ah, e eu vou copiar algumas dessas coisas, certo? Para eu não ter que ficar escrevendo aqui. Mas private options, os pontos tipo N igual, eu vou colocar alguma coisa aqui dentro, depois eu coloco, já eu coloco. Vou colocar um constructor. Esse constructor, como eu vou usar private HTTP, dois pontos, HTTP
client, eu vou usar isso, tá? Que eu dei um import lá em cima. HTTP client. Ok, tá dando um erro aqui, o que que é? Ah, tá, ok. Tá, então tô aqui HTTP client. Também tenho que dar um import aqui em private. Aliás, tenho que colocar no construtor, né? HTTP client, que vai ser o tipo client model. HTTP client model. Ok. Aí eu vou começar aqui minha API, certo? Então, dados sensores, eu vou criar aqui essa função. Essa função ela vai receber um server tipo string, ela vai receber um port do tipo string e ela vai fazer o seguinte: ela vai return this ponto http.get. Aí eu vou fazer aqui uma junção de server mais dois pontos mais port mais barra. E por que eu estou fazendo isso? O servidor que está sendo executado, tá? Eu vou mostrar aqui novamente para vocês entenderem. Aqui em server. Toda vida que chegar uma requisição com esse endereço, eu vou retornar esse sensor. Então, se você for aqui no navegador e colocar o seguinte, localhost, dois pontos, 3000, que é onde meu servidor está rodando, barra, ele vai ter como resultado isso aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou usando a API, olha, estou criando uma API que ele vai acessar justamente esse endereço na internet, que é o server, dois pontos, port, barra. Então, eu estou acessando isso aqui, tá? Então, estou mandando uma requisição para ter como resultado isso aqui, ok? É, pronto. Então, por enquanto, só precisa implementar esse, só para a gente ver lá as informações aparecendo no servidor. Eu vou copiar as informações que são necessárias para colocar aqui. Então, pronto. Essa é a string que faltava aqui, tá? No header, certo? No options, aqui eu coloquei a string que faltava. Ok. Então, vou voltar agora para o... Certo, tá. Então, eu criei nossa API, certo? A API foi criada. Só que para o meu aplicativo visualizar essa API, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que vir aqui em app module e tenho que adicionar minha API aqui, tá? Então, para adicionar minha API aqui, eu tenho que dar um import API QTT from API. Eu sugiro que seja feito o seguinte, porque eu estou nessa pasta aqui, então eu vou subir uma pasta. Aliás, eu estou na pasta app, eu vou subir uma pasta para source, depois descer para service, para ter acesso. Então, é só colocar dois pontos aqui, que aí eu coloco o endereço relativo. Outra coisa que eu tenho que fazer é adicionar a minha API aqui dentro de providers. Então, eu vou colocar aqui API MQTT, vírgula. E como eu estou utilizando o HTTP Client Module, eu tenho que colocar ele aqui no imports também. Então,
HTTP client module, vírgula. Tá, eu tenho que dar um import aqui também. Import HTTP client module aqui. Client module aqui. Pronto. Agora meu aplicativo já vai ter acesso, certo? À minha API. Então, aqui eu finalizei. Aqui ainda vou mexer, mas não agora. Já já eu mexo. E agora a gente vai voltar para homepage.ts. E vamos colocar algumas informações aqui, certo? Para utilizar a minha API aqui no HTTP Client, eu tenho que dar um import na API. Import API HTTP aqui, pronto. Fazer a mesma coisa, eu vou colocar o caminho relativo aqui. Tá. Como eu estou dentro de Home, eu tenho que fazer isso aqui. Certo? Que eu tenho que subir Home, tenho que subir app para depois descer para Service. Então agora eu posso usar meu API MQTT. Para usar meu API MQTT, eu tenho que colocar ele dentro do construtor. Então API MQTT tá private aqui, do tipo API MQTT. Agora sim eu posso usar a minha API dentro da minha função pegar dados dos sensores. Então, para isso, eu digito des.api.mqtt.dados sensores, que foi o método que eu criei, passando como parâmetros des.server, vírgula, des.port, tá, por enquanto só isso. Des.port, .subscribe, aí o que eu vou sobrescrever? O que eu sobrescrever, o retorno disso vai vir em forma de data.n, o retorno, certo? Dessa subscrição vai vir aqui. E eu vou colocar esse retorno para vir aqui. Então, sensors, que eu não criei ainda, né? Mas eu vou criar sensors. Vou colocar aqui sensors do tipo N. Esse sensors ele vai ter um vetor, certo? Então, this.sensors vai ser igual a data.sensors. Por que data.sensors? Deixa eu ver o que está errado. Tá, eu coloquei um parênteses a mais. Certo, seria assim. Ok, pronto, agora está correto. Então, minha API, eu vou colocar essas informações aqui, certo? Essas informações aqui, elas vão aparecer nesse formato aqui, ó, sensors e o vetor.